primeiro, o que nós vamos estudar hoje? Então, a partir desse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas grandezas que se referem à ondulatória, tá? Então, caracterizar as ondas mecânicas por meio dos conceitos de amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação, ressonância, e há exemplos de músicas de som e de sons cotidianos. Então, essa semana aqui a gente vai falar sobre alguns desses conceitos, né? Aí na semana que vem que eu vou conseguir relacionar para vocês com música propriamente dita, tá? Então essa parte vai ser um pouquinho mais teórica e aí semana para que vocês possam compreender melhor esses conceitos e aí na semana que vem a gente consegue associar esses conceitos com música, né? Acredito que vocês vão gostar bastante do tema da próxima aula, né? Mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho o conceito dessa aula que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? Então, o nosso objetivo é compreender esses conceitos, né, de frequência, o período, sua relação com os movimentos de oscilação, reconhecer a velocidade e a sua relação que ele tem com frequência e comprimento de uma onda, tá? Basicamente é esse o objetivo. Só que antes, pessoal, eu vou mostrar para vocês, o formulário, né, que foi o que eu usei como forma de avaliação com vocês. Por que eu vou mostrar o formulário? Porque, galera, eu percebi que teve um pessoal que ficou com dúvida. Vocês estão vendo aí o formulário, né? Estão vendo o formulário, galera? Vocês estão vendo o formulário? Sim, Sora. Beleza. Eu quero só chamar a atenção de vocês que o legal do formulário, né, que eu consigo assim ter uma estimativa, uma estatística do que vocês erraram, né? Então assim, a grande maioria já fez, tem alguns que ainda não fizeram, tá? Mas de qualquer forma eu quero falar um pouquinho sobre uma situação que aconteceu aqui, tá? Então o formulário foi bem simples de avaliação, que era para vocês terem respondido. O prazo era até a semana lá do dia 21, né, que eu coloquei para vocês. E o que eu vi que vocês ficaram em dúvida? Vocês ficaram em dúvida aqui do terremoto, né? Se o terremoto é onda mecânica ou eletromagnética. Então, tinha aqui essas situações, esses tipos de ondas para vocês caracterizar em mecânica ou eletromagnética, tá? Então, galera, já vamos começar relembrando. O que é uma onda mecânica? Se vocês não quiserem falar aí, tiver com vergonha, manda no chat, então, tá? Qual é a característica de uma onda mecânica e qual é a característica de uma onda eletromagnética? E aí? Quais são as características de onda mecânica e de onda eletromagnética? Mecânica precisa de um meio material para se propagar, enquanto a eletromagnética não precisa. Muito bem que já enviaram aqui para mim. É isso mesmo, tá? Então, pessoal, era só vocês analisarem aí, né, o que acontecia com cada uma. Então, luz, como a gente já falou, é eletromagnética, não precisa de um meio. Som, ela é mecânica, né? Ele precisa de um meio material para se propagar. As ondas do mar, pessoal, se eu estou falando que elas vão se propagar no mar, então ela só pode ser onda o quê? O que são as ondas do mar? Mecânica, muito bem. Micro-ondas, eu também já tinha falado para vocês. Micro-ondas é o quê? Precisa de um meio para se propagar as micro-ondas lá do equipamento que a gente usa para aquecer os alimentos? As micro-ondas, elas são mecânica ou eletromagnética? Eletromagnética, não é isso? Eletromagnética, muito bem. E o terremoto? Aí que ficou a dúvida, né? O terremoto, pessoal, ele acontece por meio da movimentação das placas tectônicas, né? Vocês estudam isso lá em geografia. Então, a partir do momento que essas placas se movimentam,
Então, você tem uma propagação de uma perturbação. E aonde que essa propagação, em que meio que essa propagação acontece? O próprio solo, tá? Então, o terremoto, ele precisa de um meio de propagação também. Portanto, ele é uma onda mecânica, tá bom? Que eu vi que algumas pessoas ficaram em dúvida nisso. E depois, a segunda e a terceira questão era só de teste, né? Então, aqui falava sobre uma ligação telefônica usando aparelho celular. Então, como a gente já falou, esses meios de comunicação, né, entre o telefone, o celular, propriamente dito, o Wi-Fi, tudo isso caracteriza um tipo de onda eletromagnética, certo? Então, essa era a opção correta. E depois, não conseguimos ouvir o som no espaço, está relacionado ao fato que, como o som ele é uma onda mecânica, isso significa que ele precisa de um meio material para se propagar, certo? Então, essa era a alternativa correta, tá? Então, a gente não consegue ouvir porque o som precisa de um meio material para se propagar, tá? Aí, galera, a ordem aqui mudava, tá? De um formulário para outro, tá bom? Mas, de qualquer forma, essa daqui era a alternativa correta, certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Uma dúvida? Vamos lá. Então, a gente já falou um pouquinho, né? Sobre o que é ondas mecânicas e eletromagnéticas, a gente acabou retomando. As ondas, propriamente dita, a gente pode caracterizar como sendo uma perturbação, então é quando você tem uma determinada perturbação e essa perturbação ela vai se propagando. Então, quando essa perturbação se propaga, a gente cria então as ondas, tá certo? E aqui, pessoal, as ondas longitudinais e transversais. Isso aqui na aula passada eu dei o exemplo, né? O que seria uma onda longitudinal? Eu dei o exemplo para vocês, até fiz no esqueminha. Qual a diferença entre onda longitudinal e transversal? Vocês lembram? Lembra do rapazinho lá fazendo o movimento do crossfit na corda? Aquela era longitudinal ou transversal? Vocês lembram? É longitudinal, não é só? Porque vai assim. Na verdade, é assim, ó, longitudinal é no mesmo sentido que você faz. E transversal, quando ele faz um ângulo de 90 graus, quando ele é perpendicular ao movimento. Então, a pessoa fazendo aquele da corda, ela faz uma direção, mas ela se propaga perpendicularmente, tá? Então, transversal, aquela da corda lá do mocinho no CrossFit, tá? Aquela lá é transversal. E longitudinal é quando é na mesma direção, que é o caso da mola, né? O som é uma onda longitudinal, certo? Então, essa é a diferença. E aí, pessoal, a gente viu também como representar a amplitude e o comprimento de onda num gráfico, né? A gente viu lá. O que é amplitude, pessoal? Como que a gente acha amplitude? O que é a amplitude de uma onda? Então, esse aqui é um gráfico, né? Onde a gente representa um movimento oscilatório, um movimento de onda, né? Um movimento ondulatório. Então, esse é o tipo de gráfico que a gente tem quando a gente vai representar. Quando a gente pega aqui, ó, o ponto mais alto do gráfico, ele é chamado de crista da onda, né? E o ponto mais baixo, ele é chamado de vale da onda, tá? Então, o ponto alto é crista, o ponto baixo é o vale. Como que a gente acha a amplitude da onda? Vocês se lembram? O que seria a amplitude? Amplitude lembra o que para vocês, essa palavra? Me lembra matemática. De certa forma, está relacionada. Como que achava amplitude na matemática? Você lembra, Tete? No gráfico? Professora, eu lembro, mas não sei explicar. Não, ó, aumentar. Lembra a altura, não lembra?
Amplitude não lembra a altura? Ou não, para vocês? É. Né? Vamos pensar assim, tá? Então, pessoal, para a gente achar a amplitude no gráfico, a gente tem que estabelecer aqui, ó, uma base, na verdade é como se fosse o eixo X lá do gráfico, o ponto de equilíbrio, o ponto de repouso, tá? E a gente vai estabelecer aqui, ó, desse ponto de repouso até o ponto mais alto que a gente... Oh, torto, hein? Vai ficar torto mesmo, né, gente? Vocês entenderam, né? Isso que importa, tá bom? A altura aqui, ó, a gente chama de amplitude, tá certo? Já era ruim na lousa normal, nos meus desenhos. Agora, então, vou perder. Mas tudo bem. Então, a amplitude a gente vai pegar, ó, do ponto de repouso do eixo X até a parte mais alta. Isso é amplitude, tá? Agora, como que a gente acha o comprimento de uma onda? Bom, a gente vai somar uma parte alta e uma parte baixa de uma onda, tá? Então, você sai daqui, ó, vamos supor, vem, ó, uma parte alta, uma parte baixa, parou aqui, ó. Isso aqui é o comprimento da onda que a gente representa por essa letra grega aqui, ó, que é o lambda, tá? Outra forma de achar o comprimento da onda é pegar a distância entre duas cristas. Posso vir aqui e medir, vai me dar o comprimento de onda também. Ou a distância entre dois vales. Isso aqui também vai te dar o comprimento de uma onda, tá? Então, isso aqui a gente viu na aula passada ainda. Só revisando por enquanto. Mas existem outras duas grandezas, tá? Que é a frequência e o período. Eu tenho certeza que vocês ouviram essa palavra lá na matemática com a Natália também. Ouviram? Sim ou não? O que seria frequência? Por exemplo, tá? Com que frequência vocês fazem atividade física? Com que frequência vocês fazem atividade física? Nunca. Nunca. Tá, beleza. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a frequência que vocês comem? Com que frequência vocês ingerem algum tipo de alimento? De quanto em quanto tempo vocês comem? Em 2 horas, de 3 em 3 horas? Ou 3 vezes por dia? 5 vezes por dia? A cada 10 minutos eu tô comendo. 10 minutos? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Com que frequência vocês iam à escola até março? Até o dia 13 de março, vocês iam para a escola com que frequência? 5 vezes na semana. 5 vezes na semana. E agora? O que aconteceu com essa frequência? Parou. Parou. Zerou praticamente, né? Então, pessoal, é isso que significa frequência. Frequência é o número de vezes que você realiza alguma ação, algum movimento, tá? E na física também é isso. Quando a gente está falando de ondulatória, a gente vai trazer um pouquinho essa grandeza, né, para o movimento de ondas, mas o conceito de frequência é o mesmo em qualquer situação, tá? Então, frequência, ela se refere ao número de vezes que você realiza algo. Na ondulatória, significa o quê? É o número de oscilações, é o número de ondinhas realizadas num determinado período de tempo, tá? É a mesma coisa lá que vocês indo para a escola. Até março, vocês iam para a escola 5 dias por semana, ou seja, 5 vezes no período de uma semana. O período de tempo ali naquele caso era uma semana. Agora, a frequência praticamente
frequência zerou, não está indo para a escola nenhuma vez por semana. Então, pessoal, na física é a mesma coisa. Então, frequência, ela pode ser definida, ó, como o número de voltas, o número de batimentos, o número de oscilações por um período de tempo, tá certo? Então, frequência é o número de ondas de oscilações produzidas num período de tempo, tá? Agora, existe uma convenção para quando a gente fala de frequência. Essa convenção de frequência, ela está relacionada, a uma unidade. A unidade de frequência, ela é dada em hertz. Vocês com certeza já ouviram falar essa palavra hertz. Ela fala lá na rádio, né? Tá falando da frequência da rádio que pode ser que vocês escutem, enfim. Então, essa palavra, ela é utilizada para frequência. Então, ela é a unidade da frequência. Então, quando eu falo da frequência dada em hertz, significa que o número de oscilações, ele é dado em 1 segundo, tá bom? Então, hertz, ó, até coloquei a setinha aqui, significa o número de oscilações em 1 segundo apenas. Então, se alguém falar assim, que a frequência de um movimento oscilatório é de 20 Hz, significa que foram produzidas 20 oscilações, 20 ondas, em quanto tempo? 1 segundo, tá? 60 Hz. Então, 60 oscilações, 60 ondas em 1 segundo, tá? Mas a ideia de frequência é sempre essa. O número de ondas num período de tempo. Mas se a frequência for dada em Hertz, esse tempo significa 1 segundo. Tá bom? Beleza até aí? Agora, existe uma outra grandeza que vocês também viram em matemática, né? Que é o período. O período, pessoal, na verdade, ele é o tempo necessário para produzir uma única onda, uma única oscilação, tá? E ele, na verdade, está relacionado com frequência, que a gente pode dizer que o período, que ele é dado por t, tá certo? Ele é igual a 1 sobre a frequência, ou seja, ele é o inverso da frequência, tá? Mas qual é a ideia do período? O que significa período? É o tempo, né, o intervalo de tempo necessário para produzir apenas uma única oscilação, tá? Então, o período ele pode ser considerado o inverso da frequência, mas qual é a ideia dele? O tempo necessário para produzir uma única oscilação. Tudo bem? Então, esses conceitos são novos que eu ainda não tinha falado para você. Aí, agora, nós temos uma atividade para nós fazermos juntos, tá? Vou levar vocês lá para minha lousa, para nós fazermos para nós fazermos essa atividade aqui juntos, tá? Essa atividade... aqui na mesa. Essa atividade aqui, gente, eu tirei da apostila, tá? Da apostila do 3º bimestre. Então, pessoal, ó, vou ler aqui para vocês. As figuras A e B mostram imagens instantâneas das ondas emitidas no experimento. Então, essa é a imagem A. Então, essa é a imagem A. E essa é a imagem B, tá? Elas estão desenhadas num papel quadriculado, tá? E cada quadradinho aqui representa, então, 3 centímetros, tá bom? É isso que está querendo dizer. Letra A. Sabendo que as duas ondas têm a mesma velocidade de propagação, qual delas tem a maior frequência? E por quê? Tá? Então, olhando nessas duas aqui. Letra A, imagem A e imagem B. Qual delas tem a maior frequência? Lembra que frequência é o número de oscilações produzidas num período de tempo. Como elas estão representadas aqui no mesmo espaço,
a gente pode só considerar o número de oscilações. Então, qual dessas aqui, ó, a A ou a B, tem a maior frequência? É a B, não é? A B, você acha que é? A Amanda acha que é qual, Amanda? Não A B entendi. também. A B também. E por que vocês acham isso? Porque tem duas ondas. É isso mesmo, tá? Porque se vocês olharem aqui na imagem, vocês vão ver, ó, aqui eu só tenho uma oscilação na A. Já na B, a gente tem duas ondas, duas oscilações sendo produzidas, né? Então, portanto, pessoal, é isso aí mesmo que as meninas disseram, tá? A imagem que apresenta a maior frequência é a imagem B. E por quê? Porque ela tem um número maior de oscilações, tá? Deixa eu escrever aqui. Número maior de ondas. Tudo bem, né? Agora, B. Determine a amplitude e o comprimento de onda de cada uma delas. Então, agora a gente vai olhar para a imagem A e depois para a imagem B, tá? Olhando para a imagem A, tá bom? Como que a gente pode encontrar a amplitude aqui da letra A? Lembra que a amplitude é a altura, tá? Como que a gente vai fazer? Como que eu falei que a gente tem que fazer? Primeira coisa, pessoal, é determinar um ponto de equilíbrio, um ponto de repouso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um traço ali para dividir elas, tá? Onde que eu divido? Nossa. Onde que eu divido? Na metade, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, dividir na metade. Assim, Maria. Dividir, tá? Agora, como que eu acho a amplitude? Eu vou pegar como referência esse ponto de repouso e vou até a parte mais alta, tá bom? Então, ó, daqui até aqui. Isso aqui é a nossa amplitude, tá bom? Quantos quadradinhos tem aqui? Vocês conseguem enxergar? 3. 3 quadradinhos, né? Quanto que vale cada quadradinho? 3. 3. Então, a amplitude É 9. então aqui a amplitude vai ser 3 quadradinhos vezes 3 centímetros, que vale cada um. Então, a nossa amplitude aqui é 9. 9. 9 o quê? 9 centímetros, tá? Está em centímetros aqui. Agora, o que ele quer saber também? O comprimento da onda. Então, o comprimento da onda é a gente pegar, ó, uma parte de, né, uma parte alta com uma parte baixa. Então, eu vou verificar, ó, aqui já está uma onda certinho. Então, eu vou ver da onde ela começa aqui até onde ela termina. Agora, a gente vai contar quantos quadradinhos tem aqui, ó, tá? Vocês conseguem contar? Ver quantos tem aí? São 8. 8, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, o comprimento de onda, ele é representado pela letra grega, lambda, tá? Então, ó, eu tenho 8 quadradinhos, sendo que cada quadradinho vale quantos centímetros? 3. 3. Então, 24. lambda, o comprimento da onda, vale 24. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tá. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a imagem B. O que eu tenho que fazer primeiro? Na imagem B, o que eu vou fazer? Calcular a amplitude. Calcular a amplitude. Mas primeiro, o que eu vou fazer mesmo? O que eu tenho que desenhar aqui? Dividir. Ponto de equilíbrio, né? Torçam para eu conseguir fazer reto. Mais ou menos, né? Gente, é difícil, você dá risada, né?
É difícil. Bom, vocês lembram dos meus dotes artísticos, né? Nada mudou. Ó, agora vamos calcular a amplitude. Então, peguei do meu ponto de equilíbrio até a parte mais alta, tá? Vamos vir aqui. Então, essa é a nossa amplitude. Quantos quadradinhos tem aqui? Vamos ver se vocês estão bons de enxergar mesmo. 2. 2, né? 2. Então, 2 vezes 3, né? Centímetros, que é cada um. Então, a amplitude dessa onda, ela é menor, né? Se vocês repararem, a frequência aqui é maior, mas a amplitude, ela é menor, tá? Na imagem D. Agora, a gente tem que achar o comprimento, o lambda dessa onda. Então, aqui, ó, vou pegar uma parte alta e uma parte baixa. Ou então a gente poderia pegar a distância entre dois vales e duas cristas, dá na mesma, tá? Eu gosto mais de pegar aqui uma parte alta com uma parte baixa, né? Mas fica a critério de vocês. Então, ó, uma parte alta, uma montanha e um vale. Uma parte alta com uma parte baixa. Agora a gente conta quantos quadradinhos tem aqui, ó. Quantos tem? Você consegue enxergar aí? 4. 4. Enxerga mesmo, hein? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer 4 quadradinhos vezes 3 centímetros, que é o que cada um vale, né? Que dá 12 centímetros. Metade da letra A, tá? Pessoal, eu tô fazendo assim, ó, multiplicando, mas é claro que assim, vocês poderiam ter feito direto, ido de 3 em 3, já colocar o valor direto também, tá? Isso aí vai de cada um, tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso? Se não quiser falar, manda no bate-papo aí que eu respondo, tá? E depois eu vou mandar esse arquivo para você. Vamos voltar agora lá no PowerPoint. Então, ó, eu até coloquei aqui a página, tá? Vocês acho que tem um arquivo lá do página 30, ó. Vocês têm o arquivo da apostila, né? Então, se vocês quiserem procurar essa atividade depois, tá lá. E agora a gente vai falar de velocidade, tá? O que é velocidade de um movimento? Por exemplo, quando vocês estudaram velocidade no passado, a velocidade ela sempre vai ser dada por distância percorrida num intervalo de tempo, né? Quando eu falo de propagação das ondas, eu também tenho como calcular a velocidade. Só que agora, essa distância e esse tempo tem outros nomes para a gente em ondulatório, tá? Então, a distância de uma onda, a gente substitui pelo comprimento dela, tá? E esse comprimento, ele é o nosso lambda, tá? Que é essa letra grega aqui, tá? Então, para eu calcular a velocidade de uma onda, eu vou pegar o comprimento de uma onda, que vai ser dado sempre em metros, dividido pelo período de tempo. O período de tempo de uma onda, ele é dado já pela grandeza chamada período, tá? Então, é ele que vai determinar o tempo que a velocidade da onda tem para se propagar. Só que o período, ele pode ser ele tem uma relação com a frequência, lembra? Período, ele é o inverso da frequência. Então, pessoal, para a gente calcular a velocidade de uma onda, ela vai ser dada por, aqui a equação, ó, lambda vezes a frequência. Então, sempre que eu quiser saber a velocidade de propagação de uma onda, eu vou pegar o seu comprimento de onda e multiplicar pela sua frequência, tá? Aqui no próximo slide eu coloquei a equação de modo detalhado, tá? Essa daqui, pessoal, é a única equação que a gente tem, não é a única, né, na verdade, mas é a mais importante
equação que a gente tem na ondulatória, tá? Que é a equação que determina a velocidade de propagação, tá? Então, velocidade de propagação de uma onda é igual ao seu comprimento de onda multiplicado pela sua frequência. Então, pessoal, velocidade, ó, ela sempre vai ser dada em metros por segundo, tá? Sempre, velocidade é dada por metros por segundo. Mesmo da ondulatória, isso não vai mudar, tá bom? Então, V é isso que representa. O lambda, ele representa o comprimento de onda. Então, se é comprimento, a gente vai utilizar aí a unidade de comprimento sempre dada em metros, tá? E o F significa frequência, sendo que a unidade de frequência é Hertz, como a gente já viu. Aí até coloquei aqui embaixo, ó. A unidade Hertz de frequência indica o número de oscilações em 1 segundo, tá? Foi isso que a gente falou. Bom, eu coloquei um outro exemplo aqui, vamos ver se vai dar tempo da gente fazer, tá? Vou voltar lá na lousa. Aqui, ó, é o mesmo que está no PowerPoint, tá? Coloquei aqui. Uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 500 Hz, de acordo com a figura abaixo. Então, tem o gráfico aqui. Letra A. Qual a amplitude dessa onda? Qual que é a amplitude dessa onda aqui, ó? 2. 2. Centímetros, tá? Ó, já tá facinho de identificar, ó. Eu vou Professor, analisar. Oi? aí tem centímetros a amplitude, mas tem que estar sempre em metro para fazer a conta. Na verdade, a gente vai ter que transformar aqui na letra B para achar a velocidade, sim, tá? Mas a amplitude, ela pode ser dada em centímetros mesmo. Mas a hora que for lá para aquela equação, que é o comprimento, aí a gente transforma, tá? Então, aqui na letra A, ó, a parte mais alta, eu vou pegar, então, do ponto de equilíbrio até a parte mais alta, 2 centímetros. Beleza? Agora a letra B. Com que velocidade a onda se propaga? Aí agora aqui, a gente quer saber a velocidade. Não sei. É isso que a gente vai achar, tá? Aí, só que aqui em cima ele já deu alguma coisa pra gente. O que ele deu? Frequência. Então, já vou vir aqui e anotar essa frequência. 500 Hz, 500 Hz. E ele quer saber a velocidade. Bom, a equação da velocidade é V igual a lambda vezes R. Tem gente que chama de vaca, lambda e filhote, tá? Aquelas piadinhas infames, mas tudo bem. Nem gosta, né? Mas tudo bem. É isso. O que está faltando aqui? Ó, a gente quer achar a velocidade, a gente tem a frequência, tá faltando lambda, tá faltando comprimento de onda, que eu não sei, mas olhando no gráfico a gente pode identificar, né? Lembra? Uma parte alta com uma parte baixa. Esse gráfico começou na parte baixa, não tem problema. Então a gente vai vir aqui, ó, parte baixa com uma parte alta, uma única onda, parou, tá? Qual foi essa distância aqui? Qual é o comprimento dessa onda, então? 40 centímetros. 40 centímetros. Então, esse é um dado que a gente já tem. Então, o nosso lambda aqui vale 40. Da onde eu tirei? Do gráfico, tá? Só que como a Amanda bem observou, esse 40 está em centímetros. A gente precisa transformar ele em metros, tá? Para transformar centímetros para metros, como que é? Centímetros, eu vou fazer o quê? Dividir por 100. Isso mesmo. Então, a gente divide por 100, cortei um zero aqui. 4 sobre 10, andei uma casa. Nosso lambda vai ser de 0,4 metros. Ai, Deus, 2 minutos. Vamos lá. Então, V é igual, ó, lambda
0,4, frequência 500, fazendo essa conta aqui, ó, 200 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi um exemplo aí de como a gente usar essa equação da velocidade de propagação, tá? Então, isso precisa, vocês têm que ter em mente que a velocidade de propagação, ela depende do comprimento da onda e da sua frequência, tá?